a solução para você. Um kimono totalmente limpo, é o nosso modelo Profit. Então é um kimono que conta com as costuras grossas, com a calça em hipstop, com a gola em hipstop, tecido totalmente pré-encolhido, tá? Mantém os mesmos critérios de qualidade de todos os nossos produtos. Dá uma olhadinha como ficou bem bonito. A modelagem está bem acertada, você vê que está bem certinho, é um modelo regular fit. Serve tanto para quem é mais parrudo quanto para quem é mais magrinho. O kimono Profit, ele é um kimono que está em torno de 1,7 kg, 1,8 kg. Então é um kimono muito bom para competir e também é um kimono muito bom para treinar, para usar. A calça, que nem eu disse, de hipstop, ó, igual a gola, calça com os mesmos reforços que a gente coloca aqui. A abertura dessa calça que está bem reforçada, está bem forte, tá? E nosso atendimento é super simples, para você